No capítulo de hoje da Rainha da Pérsia, o rei separa um tempo para uma bela refeição com a sua esposa, o seu filho Artaxerxes e as suas duas filhas, que ele teve com Amestris. Todos se divertem muito e depois que as suas filhas e o seu filho saem, o rei fala para a sua rainha que ele é muito grato a ela, pois ele nunca viveu um momento tão especial daquele jeito em toda a sua vida. Diz que ele nunca havia tirado um tempo para a sua família. Esther fala para Xerxes que ele pode ter aqueles momentos especiais todos os dias. Diz que é só saber priorizar o que é importante nessa vida. O rei fala para a rainha que ela é uma das prioridades importantes na vida dele. Esther diz para Xerxes que foi Deus que a deu para ele. O rei fala para a rainha que ela tem toda a razão. Diz que Deus foi muito bom com ele e em seguida fala que ele ainda vai conhecer o templo de Deus. Esther fica em silêncio nessa hora e o rei pergunta o que foi que aconteceu. Pergunta se ele disse alguma coisa que não devia. Esther fala que ele não disse nada de errado. Diz que ela ficou daquele jeito porque aquele é um sonho que ela tem desde pequena. Diz que ela sempre quis ver o templo. O rei fala para a sua estrela que ele vai levá-la até o templo de Deus. Diz que vai realizar o sonho dela, mas fala que por enquanto ele tem outra prioridade. Ele conta para ela que vai fazer uma casa para a família deles, conta que será fora do palácio. A rainha pergunta por quê. Ele diz que porque só assim eles poderão viver como uma família comum, não mais como o rei e a rainha, mas sim como Xerxes e Esther. Esther fica um pouco confusa nessa hora e pergunta para Xerxes se ele vai fazer uma casa para eles viverem normalmente. Ele responde que sim. Ela dá um sorriso e pergunta aonde será a casa. Ele fala que não será longe de lá e em seguida pergunta se ela quer conhecer o lugar. Esther fala que quer. O rei diz que eles vão ter que se disfarçar para sair de lá, pois ninguém pode reconhecê-los, e avisa que no outro dia ele vai levá-la até o local onde a casa deles será construída. No outro dia ele cumpre o que prometeu. Esther fala para o rei que, até aquele momento, ela não acredita que eles saíram do palácio escondidos e foram até lá sem a guarda pessoal. O rei dá um sorriso e pergunta para a rainha se ela está com medo. Ela fala que é claro que não. Ele não acredita na resposta dela e diz que se ela estiver com medo, ele a protege. Ela fala que já que é assim, então ela está com muito medo sim. Ele dá risada e em seguida mostra para ela aonde será a casa deles. A rainha fala para o rei que tem uma coisa que ela ainda não entendeu e pergunta como eles vão morar lá na casa que ele vai construir sem que ninguém saiba. Ele fala que ele já está vendo isso. Ela pergunta como assim? Ele diz que finalmente ele entendeu que para ser quem ele é, ele não pode continuar sendo rei. Esther pergunta para o rei do que é que ele está falando. Antes de continuar, eu gostaria de saber
de onde você está assistindo esse vídeo, de Goiânia, de Araçatuba, de Cuiabá, enfim, me conte ali nos comentários. Xerxes fala para Ester que Dario estava certo quando disse que o reino está uma bagunça. Ester diz que Dario não tinha razão coisa nenhuma. Fala para Xerxes que ele está se precipitando. O rei pede para a rainha esperar e em seguida explica para ela que para fazer coisas maiores que o pai dele fez, ele teria que fazer coisas magníficas, teria que fazer coisas estrondosas, e ele não quer tentar fazer isso, pois ele já tem tudo que precisa. Ela pergunta se ele vai deixar de ser rei para viver uma vida comum. Ele pergunta se ela realmente acredita que tem como ele ter uma vida comum vivendo ao lado dela. Ester pede para ele pensar bem. Fala que não quer que ele se precipite. Ele diz que é ele que quer. Fala que quer aprender mais sobre Deus. Diz que ele quer ser marido. Fala que ele quer ser pai. Ela diz que aquele tempo que ele tirou para o seu filho e as suas 2 filhas mostra que ele já está sendo um bom pai. Ele diz que ainda quer ser pai de um filho dela. Ela não diz nada e fica pensativa nessa hora. Ele pergunta se não é ela que diz que Deus pode tudo. Pergunta se não é ela que fala que para Deus nada é impossível. Nessa hora, ela balança a cabeça dizendo que Deus pode sim. O rei diz para Ester que na casa que ele vai construir, até quarto para gêmeas vai ter. A rainha pergunta: e Dario? O rei fala que ele vai herdar o reino dele. Ela pergunta se ele vai deixar para o filho dele o que ele não quer para ele mesmo. O rei fica em silêncio por um momento e em seguida fala que o filho dele tem raiva dele pelo que ele fez com a mãe dele e diz que ele o entende. Ester pergunta para Xerxes se ele tem certeza da decisão que está tomando. Pergunta se é aquilo mesmo que ele quer. Ele fala que nunca teve tanta certeza em toda a sua vida. De longe, Artabano e Artemísia observa os dois. Artemísia fala que Dario tem razão. Diz que Xerxes não tem mais condições de continuar sendo o rei. Enquanto isso, o rei fala para a rainha que ele faria de tudo para poder ficar com ela lá para sempre. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.